Você quer aprender a fazer a transformação de um MEI em uma ME, um microempreendedor individual em uma microempresa, de forma simples, rápida e prática? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para a execução desse processo de transformação do MEI em ME. Beleza, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Lian Cavalini, sou contador, sócio no Contas Contabilidade e Assessoria e sou professor de legalização de empresas, IRPF e MEI em cursos práticos e de pós-graduação, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ativa as notificações aí para você receber mais conteúdos como esse daqui. Não esquece de deixar um like aqui também no vídeo para ajudar a gente chegar para mais pessoas, tá? Vamos direto ao que interessa então, que é falar sobre a transformação de um MEI em uma ME? Beleza, então o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que não existe isso, não existe transformação de MEI em ME. Poxa, professor, como assim? O tema da aula, o tema do vídeo aqui é transformação de MEI em ME e você está me dizendo que não existe? Vamos lá que eu vou explicar. Normalmente, o nome ficou popular esse nome, né? Quando o MEI ele é desenquadrado, as pessoas chamam de transformação de MEI em ME. Mas por que que não é isso que acontece na prática? Porque o MEI, o microempreendedor individual, ele já é uma empresa com a natureza jurídica de empresário individual, o porte da empresa já é ME. Todo MEI é uma ME, é uma microempresa, tá? A única diferença desse MEI para uma ME comum é que o MEI ele tem um enquadramento diferenciado dentro do CIMEI, que é um sistema de recolhimento diferenciado dos impostos. O MEI paga uma taxa fixa mensal de imposto, diferente das outras empresas que pagam sobre o faturamento, como no Simples Nacional, no lucro presumido e tudo mais, né? Então, essa é a grande diferença de um MEI para uma ME. É só o enquadramento, né? O regime de apuração dos impostos, mas o MEI ele já é uma ME, tá certo? Então, o que ocorre nesse caso, quando o MEI ele deixa de ser MEI, é só o desenquadramento do CIMEI, tá? Ele só deixa de recolher os impostos lá pelo sistema simplificado dentro do Simples Nacional. Então, o que ocorre é só o desenquadramento do MEI e ele permanece como a natureza jurídica de empresário individual, ele vai permanecer no porte ME, entenderam o porquê que não há uma transformação de MEI em ME? Porque ele vai permanecer como ME e a única diferença é que ele deixa de ser do CIMEI e passa a ser pelo Simples Nacional, o Simples Nacional comum, que já é conhecido por todos aí, tá? E aí pode sim ocorrer alterações ou não na junta comercial. A partir do momento que faz esse desenquadramento, eu tenho que registrar o contrato social da empresa na junta comercial. E aí sim pode haver uma transformação de natureza jurídica, por exemplo, ele pode deixar de ser um empresário individual e passar a uma sociedade limitada, por exemplo, né? Ele pode deixar de ser uma ME e passar a ser uma EPP. Aí sim haveria uma transformação. Entenderam? Agora, se ele somente desenquadrar e fazer um registro na junta comercial só para registrar o contrato social, ele permanece como ME, ele permanece como empresário individual. Não há nenhuma transformação. O que vai haver é só o desenquadramento. É importante que vocês entendam isso primeiro, porque se vocês forem pesquisar, por exemplo, sobre transformação, eu quero aqui achar a opção de transformação de um MEI em ME. Não vai ter, você não vai encontrar esse processo de transformação. O que você vai encontrar é o desenquadramento do MEI, certo? Então, vamos começar aqui falando sobre os motivos, né? Quando que vai ocorrer essa transformação, então, esse desenquadramento, né? Então, o MEI ele pode ser desenquadrado por opção própria do empresário. Eu tenho um CNPJ MEI e eu quero desenquadrar ele, eu quero transformar como uma empresa do Simples Nacional, pagar pelo faturamento, seja lá qual for o motivo. Ou pode ser por alguma obrigatoriedade também. Esse MEI ele pode ser obrigado a desenquadrar. E eu criei até um quadrinho aqui para poder exemplificar isso para vocês de uma forma mais prática. Eu vou mostrar aqui agora na tela. Então tá aí, ó. Esse quadrinho foi eu que criei para facilitar a visualização dos motivos do desenquadramento, o prazo que nós temos para comunicar para a Receita Federal esse desenquadramento e quando que começa a surgir os efeitos, tá? Então existem ali, eu coloquei ali de forma bem simplificada, 4 motivos, né? O primeiro, exceder o limite de faturamento em até 20%. Então, o MEI, como todo mundo sabe, ele tem um limite de faturamento de até R$ 81.000 anual.
tá? Com exceção do MEI transportador, que é um pouco maior. Mas o MEI normal, que não seja o MEI transportador, o limite de faturamento é R$ 81.000 anual. Se ele exceder esse limite de faturamento de 81.000 em até 20%, ele tem até o último dia útil do mês posterior àquele que ocorreu o excesso para comunicar para a Receita Federal que houve o excesso do limite de faturamento e que vai haver o desenquadramento, tá? Porque esse é um motivo de obrigatoriedade de desenquadramento. Se ele excedeu o faturamento de 81.000, ele é obrigado a desenquadrar. A única coisa que vai mudar é que, se forem até 20% do limite, ele comunica até o último dia útil do mês posterior ao que ocorreu o excesso e vai ter efeito somente a partir de janeiro do ano subsequente ao da ocorrência do excesso. Vamos exemplificar para ficar mais claro? Vamos supor que um MEI, no mês de junho de 2024, ele excedeu o limite de R$ 81.000 em até 20%, tá? Ele excedeu ali no mês de junho. Ele tem até o último dia útil do mês de julho de 2024 para comunicar o desenquadramento para a Receita Federal. Porém, ele vai ser desenquadrado só a partir de janeiro de 2025. Até dezembro ele permanece como MEI. E se até dezembro ele continuar faturando, ele vai exceder acima de 20%. Continua contando ali o limite de faturamento, tá? E o que, que acontece quando ele excede o limite acima de 20%? Ele tem também até o último dia útil do mês posterior àquele que ocorreu o excesso para comunicar para a Receita Federal, só que a grande diferença é que o desenquadramento, o início dos efeitos, vai ser retroativamente a janeiro do ano da ocorrência do excesso. Mesmo exemplo que eu dei, vamos supor que em janeiro, em junho de 2024 ele excedeu, só que foi acima de 20% dos 81.000. Nesse caso, ele desenquadra a partir de janeiro de 2024, ou seja, tudo que faturou de janeiro até junho, a Receita Federal vai cobrar os impostos com a alíquota ali do Simples Nacional para essa empresa, tá? De acordo com o faturamento daquela empresa. Então, essa é a grande diferença quando excede o limite de faturamento em até 20% ou acima de 20%. Muito cuidado com isso daí. Outro motivo de desenquadramento é deixar de atender às regras previstas lá no artigo 100 da Resolução CGSN 140 de 2018. Quais são essas regras? Lá fala de contratação de mais de um funcionário, alteração da natureza jurídica, a natureza jurídica não permitida, né? Por exemplo, alterar para uma sociedade limitada, pagar um salário maior do que o permitido dentro do MEI para um funcionário. Existem diversas regras dentro desse artigo 100 lá da Resolução 140. O prazo aqui do último dia útil do mês posterior àquele que ocorreu a situação impeditiva, então vamos supor que contratou mais de um funcionário em julho de 2024. Ele tem até o último dia útil de agosto para comunicar o desenquadramento, que ele está obrigado a desenquadrar. E aqui, nesse caso, vai iniciar os efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva, diferente dos demais ali que nós falamos até agora. Nesse caso aqui, sim, se ele deixar de atender as regras, ele vai deixar de ser MEI a partir já do mês subsequente ao da ocorrência da situação impeditiva, tá? E por opção própria. Então, por opção própria, ele pode comunicar o desenquadramento a qualquer tempo, porém, nesse caso aqui, também a partir de 1º de janeiro do ano subsequente é que ele vai ser desenquadrado, tá certo? Então, muito cuidado quando você for selecionar o motivo do desenquadramento. Você tem que estar ciente de que alguns motivos de desenquadramento ele vai desenquadrar só a partir de janeiro do ano seguinte. Em alguns casos, ele vai desenquadrar retroativo e vai ter que pagar o imposto de tudo que já faturou no ano. Em outros casos, ele vai desenquadrar já a partir do mês seguinte. Tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Beleza, entendemos então até aqui o que, que é o desenquadramento, né? Que não é uma transformação, é só um desenquadramento. E agora vamos direto à parte prática, né? Eu quero saber executar esse processo. Então, eu quero desenquadrar um MEI, registrar na junta comercial, como que eu faço? Então, o primeiro passo é você fazer o desenquadramento, seja por qualquer um desses motivos que nós falamos até agora, você vai abrir o portal do ECAC e vai solicitar o desenquadramento desse MEI. Vamos fazer na prática aqui para ficar mais fácil? Deixa eu abrir aqui, ó. Qual que é o site? Você vai abrir aqui facilmente, deixa eu colocar aqui na tela, ó, você colocar aqui no Google, portal ECAC, normalmente é o primeiro site que aparece, ó, só confirma se é da Receita mesmo, ó, receita.fazenda.gov, é esse primeiro que vai aparecer aqui. Você vai clicar para entrar com o Gov,
E aqui é o seguinte, você pode, solicitar ao seu cliente, se você estiver fazendo esse desenquadramento para o seu cliente, você pode solicitar a ele que ele faça uma procuração eletrônica para você, e aí você faz o acesso aqui com o seu próprio CPF, com o seu certificado digital, ou você pode solicitar o acesso do seu cliente, tá? E aí ele teria que te passar o CPF e a senha do Gov dele ou o certificado digital dele, tá? Eu vou fazer um acesso aqui de um CPF que é o representante do MEI mesmo para a gente poder fazer a simulação, tá? Colocou o CPF, vai informar a senha do gov.br. Beleza, eu acessei aqui com o CPF do MEI, daquela pessoa que tem o MEI. O primeiro passo é eu vir aqui em alterar o perfil de acesso e eu tenho que colocar o CNPJ, porque eu estou fazendo um processo aqui no CNPJ e não no CPF, né? Então informa aqui o CNPJ desse MEI. Então eu vou alterar aqui o perfil de acesso para o CNPJ. Se fosse uma procuração, eu iria colocar aqui na parte de procuração, né? Vamos supor que esse CPF tem uma procuração para um CNPJ. Veja que aqui eu tenho, ó, procurador de pessoa jurídica. Nesse caso, não, ele é o responsável pelo CNPJ, eu preencho nesse campo. Então, alterei o perfil de acesso. Agora sim, ó, eu venho aqui no menu Simples Nacional e aqui eu tenho, ó, desenquadramento do CIMEI. Lembram que eu falei para vocês que o MEI ele só possui um enquadramento diferenciado, que é o enquadramento no CIMEI. A única coisa que a gente vai fazer é o desenquadramento do CIMEI. E aqui aparecem aqueles motivos que eu falei para vocês: participação em outra empresa, natureza jurídica vedada, empregado com salário acima do limite, contratação de mais de um empregado, atividade econômica vedada, abertura de filial, tudo isso obriga a solicitar o desenquadramento. E como eu disse, se a gente seleciona uma dessas opções que eu falei até aqui, ele vai ser desenquadrado a partir já do mês seguinte. Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Atividade econômica vedada, por exemplo. Selecionar o motivo, ele vai perguntar a data que ocorreu a situação. Vamos dizer que foi dia 1º de junho de 2024. Calcular data do efeito desenquadramento. Essa empresa estará desenquadrada já a partir de 1º de julho de 2024. Então vejam que nesses motivos de desenquadramento já é a partir do primeiro dia útil, do primeiro dia, na verdade, do mês subsequente, né? Vamos voltar aqui e simular com um outro motivo que é o da receita bruta aqui, né? Excesso de receita bruta no ano calendário de início da atividade ou fora do ano de início do calendário, né? Aqui você tem duas opções, se é no ano de início das atividades ou se é fora do ano do início da atividade. Então vamos dizer que foi aqui excesso de receita bruta fora do ano calendário de início da atividade até o limite de 20%. Seleciona o motivo, vamos dizer que foi 1/6/2024 também, e calcular a data. Veja que aqui ele já vai a partir de janeiro do ano seguinte, tá certo? Então é aquilo que eu já falei para vocês, né? Dependendo do motivo, ele vai calcular uma data de desenquadramento diferente. Beleza? E aí é muito simples. Selecionou o motivo, muito cuidado aqui então na hora de selecionar o motivo. Selecione o motivo correto aqui, o motivo que realmente aconteceu, esteja ciente, informe para o seu cliente para ele ficar ciente também dessa data que vai ser desenquadrado. Lembrando que isso aqui, depois que você faz isso, não tem como voltar atrás, tá? Se eu solicitei um desenquadramento, eu não consigo ir lá cancelar essa solicitação de desenquadramento, fazer alguma coisa do tipo. Não tem como, tá? Fez isso daqui, não tem como voltar atrás. Existe aí sim processo administrativo que pode ser feito, mas é muito demorado, é muito burocrático. Então, muito cuidado em não fazer isso daqui de forma equivocada, tá? Então vamos supor que foi esse primeiro aqui, ó, participação em outra empresa, tá? Então, o microempreendedor individual, ele não pode ser sócio em uma outra empresa. Se ele entrou em uma outra empresa, ele é obrigado a comunicar o desenquadramento aqui. Então, eu seleciono essa primeira opção, aqui seleciono o motivo, vou informar em quando que ocorreu essa situação impeditiva, né? Quando que esse contribuinte entrou em uma outra empresa como sócio, 1/6/2024, calcular a data, ele vai trazer aqui que a data vai ser 1/7, e aí você apenas clica aqui, ó, confirmar o desenquadramento. Então, reforçando mais uma vez, depois que faz isso, não tem como voltar atrás, tá? Então, não vou confirmar aqui porque realmente esse caso aqui eu não vou fazer o desenquadramento, mas o primeiro passo é esse. Você fez a solicitação do desenquadramento, aí basta aguardar que seja desenquadrado de acordo com a data que foi informada ali, a data prevista. Nesse exemplo aqui, a gente viu que ele vai ser desenquadrado a partir de 1º de julho de 2024. Até lá, nesse período, até o desenquadramento, ele permanece como MEI, permanece todas as funções da empresa como MEI. Ele vai ser desenquadrado só a partir de 1 de julho de 2024, nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, tá? E aí, depois disso, então, fez o desenquadramento, qual que é o próximo passo?
O próximo passo é fazer o registro da empresa na junta comercial, porque o MEI, o microempreendedor individual, ele não tem registro na junta comercial, mas a partir do momento que ele é desenquadrado, ele é obrigado a ter o registro na junta comercial. E você vai fazer o registro com alterações ou não. Ah, tá, professor, mas como que eu faço esse registro, então, já que não há, vamos supor que não tem alteração? Nesse caso aqui, ele só está sendo desenquadrado porque ele está participando de um outro CNPJ. Nesse caso, a sugestão das próprias juntas comerciais é registrar uma alteração de nome empresarial apenas. Por quê? Porque o MEI ele tem um nome, uma razão social específica dele, né? Hoje a razão social do MEI ela sempre é o início do CNPJ com o nome do empresário na frente. Então faça uma alteração de nome empresarial apenas, só para registrar esse CNPJ na junta comercial, para ter o contrato social registrado na junta comercial. Ah, não, mas aí o empresário ele já quer alterar mais um monte de coisa, ele quer alterar o endereço, quer alterar a atividade, já quer incluir mais sócios, não tem problema nenhum, você pode fazer tudo nessa mesma operação. E qual que é o passo a passo? Aí já é um pouco mais complicado, aí você tem que, depende da junta comercial, de qual estado que está sendo feito o registro, mas vou mostrar aqui para vocês, tentar mostrar de uma forma mais resumida como que é feita essa alteração também na junta comercial, tá? Esse registro, na verdade, na junta comercial. Você vai colocar aqui, pesquisar no Google Redesim, ele vai abrir aqui, normalmente aparece também o primeiro site aqui, tá? O gov.br Empresas e Negócios. E aí você tem aqui a opção, ó, de Meu CNPJ. Por quê? Porque já tem um CNPJ e você vai fazer uma alteração apenas, né? Então você vem em Meu CNPJ e aqui tem, ó, Alterar CNPJ. Você clica em Alterar CNPJ, ele já vai abrir direto aqui o DBE para você fazer a criação do DBE, tá certo? Mas isso se for uma alteração que não envolva viabilidade. O que que é a viabilidade? Uma empresa que está alterando, por exemplo, se ela vai alterar a razão social, ela precisa fazer uma viabilidade para enviar para a junta comercial, para as prefeituras, para fazer a aprovação. Então, se é uma viabilidade, aí sim, como eu disse para vocês, vai depender de cada junta comercial. Vamos supor que é do estado do Mato Grosso, Rede Simples MT. Eu vou abrir aqui o Rede Simples MT, clico aqui no primeiro site que aparece, Portal Rede Simples, Portal de Serviços. Aqui também eu faço acesso com o gov.br e vejo que eu tenho aqui, ó, alterar dados da empresa, viabilidade. Então eu clico aqui em viabilidade e vou criar uma nova viabilidade informando tudo que eu estou alterando nessa empresa. Aí eu tenho aqui todas as opções, ó, eu vou alterar a forma de atuação, vou alterar a natureza jurídica. Então, como eu disse, se eu quiser alterar de empresário individual para sociedade limitada, eu posso. Se eu vou alterar as atividades econômicas, o endereço, se é endereço entre estados, ou se é só o nome empresarial, como eu disse para vocês, nesse exemplo ali, se ele só está desenquadrando do MEI porque ele está entrando em um outro CNPJ, eu vou fazer só uma alteração de nome empresarial só para registrar essa empresa na junta comercial. Então você faz a criação dessa viabilidade dentro da junta comercial, tá? E aí é só seguir o passo a passo aqui, preenchendo as informações, faz a criação do DBE, que é aqui onde eu mostrei para vocês, e volta na junta comercial e registra o contrato social, tá? Esse aqui realmente o passo a passo ele é um pouco mais específico de cada estado, por isso que eu não consigo mostrar o passo a passo exato para vocês aqui, mas é dentro da própria junta comercial de cada estado que é feito o registro, tá certo? Então, é basicamente isso. Não existe, para você ficar bem reforçado e bem claro, que não existe, então, uma transformação. É somente o desenquadramento do MEI, e aí sim você vai decidir se você vai alterar alguma coisa nesse MEI ou vai permanecer como uma ME enquadrada no Simples Nacional, tá certo? Então, espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o like e mandar também aí para os seus amigos. Valeu, um forte abraço e até um próximo vídeo.